Olá pessoal, eu sou Janaina Martucelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos discutir um assunto aqui que muitas das vezes causa confusão na cabeça do pecuarista. Todo mundo acha que a taxa de lotação é um índice muito importante na fazenda. Mas será que a taxa de lotação sozinha diz alguma coisa sobre o meu manejo? Segura a vinheta que o vídeo já vai começar. E aí, pecuaristas do Brasil, todo mundo tem uma preocupação muito grande com a bendita da taxa de lotação, né? Nossa, professora, minha taxa de lotação está muito baixa, eu estou trabalhando com 0,8 unidade animal por hectare. Aí o outro fala, não, mas tá ruim mesmo, porque eu estou com 2,1 unidade animal por hectare. Será que a taxa de lotação sozinha me diz muita coisa? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque eu acho que vocês têm uma preocupação muito grande com esse bendito desse índice aí, só que ele sozinho não diz quase nada pra gente. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, tá, pessoal? O que acontece? A taxa de lotação, a gente tem vídeo aqui em que eu ensino a calcular a taxa de lotação, eu vou deixar o link para vocês aqui. A taxa de lotação, ela é dada em unidade animal por hectare, sendo que a gente não fala em cabeça, tá? Porque uma cabeça de cria, uma cabeça de recria é diferente de uma cabeça de engorda, tá? Então, um animal de recria tem um peso que é diferente de uma vaca de leite, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente iguala todo mundo com 450 quilos de peso corporal. Então, uma unidade animal é um animal de 450 quilos de peso corporal. Tá? Então, a gente utiliza essa medida para padronizar, para não ficar usando cabeça, porque a cabeça pode ter peso variado. Então, o que acontece? A taxa de lotação é unidade animal por hectare. Então, existem algumas formas de eu mexer na minha taxa de lotação. Quero aumentar a taxa de lotação. O que eu faço? Ou eu vou aumentar o número de animais, né, pessoal? Ou então eu vou diminuir a área. Então eu quero diminuir a taxa de lotação. Ou eu vendo animais, ou eu aumento a área. Porque é uma relação entre peso de animal e área. Isso é a taxa de lotação. Mas o que acontece? Se João diz para mim que ele tem uma taxa de lotação de 0,8 e o José diz que tem uma taxa de lotação de 2,1, eu tendo a achar que o sistema do José é mais eficiente, porque tem 2,1 A por hectare. E que o João está manejando mal, porque ele só tem 0,8. Mas a questão não é só essa. A questão é saber qual é o desempenho dos animais do João e qual é o desempenho dos animais do José. Porque pode ser que a taxa de lotação de 2,1 unidade animal por hectare do José seja muito alta para a quantidade de capim que ele tem. E o que ele está fazendo? Ele está trabalhando com uma lotação alta, levando o pasto dele à degradação. E em contrapartida, a taxa de lotação de 0,8 lá do seu João pode estar sendo muito boa, porque os animais estão com bom desempenho, o pasto dele não está rapado, não está degradado e tem muito menos plantas invasoras. Por isso que eu digo para vocês que a taxa de lotação sozinha não dá para mim uma avaliação perfeita do seu sistema de produção. O que eu preciso avaliar? O que você, pecuarista, precisa avaliar para saber se efetivamente o seu sistema está funcionando? O que você precisa avaliar é a capacidade de suporte. Professora, o que é a capacidade de suporte? A capacidade de suporte nada mais é do que a taxa de lotação que você utiliza no seu pasto, que você utiliza no seu sistema de produção, que não degrade o seu pasto, que não deteriore seu pasto. Tá? Então, muitas das vezes, a gente tem variações na nossa capacidade de suporte. Por quê? Porque a distribuição de forragem ao longo do ano não é igual. Então, o que vai acontecer? No período das águas, eu tenho muita forragem. Então, o que eu poderia fazer? Aumentar a minha lotação, porque como eu tenho muita forragem, eu aumento a minha capacidade de suporte. Já no período seco do ano, eu tenho baixa disponibilidade de forragem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir minha lotação. Por quê? Porque eu preciso respeitar a capacidade de suporte do meu pasto. E o que dita a capacidade de suporte do meu pasto é a quantidade de comida que eu tenho disponível. Porque geralmente a gente faz ao contrário. A gente coloca os animais sem saber o quanto de comida eu tenho para ofertar. A gente, antes de fazer a conta de quantos animais eu vou colocar, eu preciso saber o quanto o meu pasto produz. Tá? Então, para saber como o nosso pasto produz, a gente tem que fazer realmente uma amostragem. Cortar, pesar, levar para o micro-ondas. Tá? Então, eu vou deixar para vocês aqui o link do boletim da Embrapa que ensina vocês a fazerem, né, o uso desse método do micro-ondas para a gente estimar a produção de matéria seca, quanto o meu pasto produz.
Só depois disso é que eu vou começar a trabalhar com a lotação. Para quê? Para respeitar a capacidade de suporte, que é o quanto o meu pasto aguenta de boca de animal, quanto eu posso oferecer. Porque quando eu rebaixo muito meu pasto, quando eu tenho alta lotação e rebaixo muito meu pasto, significa dizer que eu não estou respeitando a capacidade de suporte. Porque eu estou trabalhando com uma pressão de pastejo, eu estou trabalhando com animais além daquilo que meu pasto pode ofertar. E isso é aquele caminhar para a degradação, porque vai começar a ter solo descoberto, vai começar a aparecer invasor. Agora, em contrapartida, eu também não posso trabalhar com uma taxa de lotação muito abaixo, porque eu vou ter forragem sobrando. Quando eu tenho forragem sobrando, eu também inibo a produção desse capim. Ah, mas está sobrando lá, professor, eu estou com o meu capim sobrando, tem pouco gado, tem muito capim, isso também não é bom. Você tem que sempre respeitar a capacidade de suporte, né? Não deixando sobrar e não deixando faltar. Então é muito importante que vocês conheçam a produção de capim de vocês para que vocês estimem a taxa de lotação. Agora a gente tem um atalho, a gente consegue ter uma estimativa mais ou menos interessante da capacidade de suporte quando a gente utiliza a altura como critério de manejo. A altura tem sido utilizada como um bom balizador para a gente, para saber se estamos ou não respeitando a capacidade de suporte. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui num pasto de capim tamanho, a gente está aqui na seca, até que ele está bom para seca, né, pessoal? A gente está aqui num pasto de capim tamanho e a gente vai medir a altura desse pasto aqui. Então, vamos supor que a altura dele deu uma altura média, tá? De 30 centímetros. Esse sistema aqui, ele não está rodando ainda, a gente está deixando aberto para os animais, estamos no período seco do ano aqui, nós vamos colocar animal aqui. Então, o que vai acontecer? Eu sei que o meu capim tamanho, num sistema rotativo, ele tem que trabalhar com uma altura de 40 centímetros de entrada e 20 centímetros de saída. No contínuo, eu quero manter uma taxa de uma altura de 30 centímetros aproximadamente. Então, se eu coloco o meu gado aqui e esse pasto de capim tamanho rebaixa muito, começa a ficar com 20, 18, o que significa dizer? Eu não estou respeitando a capacidade de suporte do meu pasto, porque eu estou colocando mais animal do que deveria. Então, a altura é meu balizador. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a lotação. Ou então eu vou aumentar, abrir outras áreas para que esses animais possam consumir. E em contrapartida, se eu coloco o meu gado aqui e esse tamanho não fica a 30, ele começa a ficar com 40, 45 centímetros, significa dizer o quê? Está faltando animal, eu preciso aumentar a lotação. Por quê? Porque eu preciso trabalhar na capacidade de suporte do meu pasto, que é a oferta e a demanda. Então, o quanto meus animais precisam e o quanto meu pasto oferta. Eu tenho que fazer esse casamento. Então, a altura acaba servindo como um excelente balizador. Por isso que eu falo para vocês, a gente precisa utilizar a altura como critério de manejo, porque isso ajuda muito a gente a economizar serviço, né? Do ponto de vista de deixar o nosso pasto bem manejado, sem estar super pastejado, rapado com planta invasora e sem estar subpastejado. Então, uma outra forma que a gente tem de aumentar a oferta de forragem, às vezes é fazendo uma adubação. Quando o pasto está rapado, né, você tem que fazer uma análise de solo, a gente tem que compreender o que está faltando para que a gente consiga aumentar a demanda. Então, se eu aumento a demanda de forragem, eu não preciso mexer na lotação. Porque quando eu aumento a produção de forragem, desculpa, eu não preciso mexer na taxa de lotação. Porque eu vou ter forragem suficiente para alimentar aquela taxa de lotação. Então, vocês precisam compreender essa relação entre oferta de forragem, aquilo que meu pasto oferece, e a quantidade de animais que cabem naquele pasto. É muito importante que a gente consiga avaliar a capacidade de suporte como um índice importante, não só a taxa de lotação. Pessoal, se vocês acharam o vídeo interessante, curtam, comentem, compartilhem. Eu peço isso para vocês, para que a gente consiga fazer o nosso canal chegar ao maior número de inscritos possível. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Ajude a gente a divulgar a ciência e a tecnologia em pastagens. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.